Bom dia a todos, eu sou o Felipe e eu vou falar sobre o livro A Arte da Guerra, juntamente com o Murilo e com o Diogo. Então, vamos lá. Sun Tzu, o autor da obra, nasceu na China durante a dinastia Zhou e ele teve um vô que participava do exército, ele era um general que detinha inúmeros conhecimentos importantes sobre como administrar os exércitos, e isso foi passado ao neto desde pequeno, e isso desenvolveu o interesse de Sun Tzu pela guerra e pela arte da guerra. É, ele viveu numa época em que os conhecimentos filosóficos eram uma importante parte dentro da guerra, e por isso a formação filosófica dele, acadêmica, acrescentou grandes vantagens ao seu perfil militar, dando um diferencial dos generais convencionais. Ele escreveu A Arte da Guerra e esse livro conta com inúmeras dicas e premissas que concedem vantagens ao general que as utiliza, como se fosse realmente um manual. Dentre elas são filosofias, analogias, silogismos, que buscam traçar um perfil do oponente para assim conseguir manipular, por assim dizer, as ações dele e saber o que ele vai fazer a seguir. Majoritariamente ludibriando o inimigo e causando menos prejuízo ao Estado e talvez ganhando a guerra até mesmo sem batalhar. O nome real de Sun Tzu, o nome de nascimento dele era Sambu, e na verdade Tzu era um termo que significava mestre em chinês e que foi atribuído a ele devido às suas grandes conquistas e sua grande importância. Houve uma confusão entre os nomes de Sun Tzu mesmo e de Samping, que era o neto dele, que, de acordo com os historiadores, ele escreveu um outro livro chamado A Arte da Guerra de Samping, por incrível que pareça. E em ambas as obras eles eram chamados de Sun Tzu, Samping e Sambu, e por isso foram confundidos inúmeras vezes. A aprovação do rei de Wu foi um teste da capacidade de Sun Tzu pelo rei Ulu, em que ele entregou suas 300 esposas sob o comando de Sun Tzu para testar a capacidade dele de treiná-las. E ele fez com que elas obedecessem, embora ele tenha tido que decapitar duas delas para que fosse obedecido, porque elas caçoavam dele pelas ordens bobas, entre aspas, que ele dava a elas. Embora não seja certo, isso fez com que ele mostrasse sua rigidez incontestável. Um fato curioso é que muitos historiadores duvidam da existência de Sun Tzu, porque tem escassas informações, pouquíssimas informações sobre a vida dele, e foi há muito tempo atrás, então ninguém sabe muito sobre. Bom, a Arte da Guerra foi escrita durante o período dos Reinos Combatentes, que foi um período conflitante no interior chinês, entre 7 principais reinos e outras pequenas províncias que teve fim depois da unificação chinesa. E isso influenciou muito na escrita do livro, que foi escrita nesse período, pelo contexto de guerras em que se vivia nessa época. O livro ganhou um grande reconhecimento devido à fama de Sun Tzu e ao sucesso de seu procedimento, das vitórias que ele conseguiu utilizando o protocolo que ele descreveu no livro. E por ser tão reconhecido, o livro foi utilizado por diversas figuras históricas importantes, até mesmo pelo próprio Napoleão Bonaparte. Nessa época em que o livro foi escrito, a China abordava ideais tradicionais que consideravam a guerra realmente um ritual. E então, por exemplo, algumas ações eram julgadas moralmente como o ato de fazer as pazes, muitas vezes considerado nobre, mesmo dentro da guerra. Os generais julgavam as guerras moralmente corretas ou incorretas. Então, tipo assim, era moralmente correto atacar uma nação atrasada
levando desenvolvimento ao povo nativo, e isso favoreceria, entre aspas, os dois lados. Nessa época surgiram as escolas de pensamento, que são o confucionismo, taoísmo e fagia. O confucionismo era uma corrente de pensamento filosófico e religioso que se concentra nos valores humanos como harmonias familiares e sociais, e também na humanidade, na bondade, assim como a crença em espíritos e deuses. O taoísmo era uma rede de pensamentos que valoriza a simplicidade, a naturalidade, humildade e espontaneidade, que são as coisas simples da vida, eles valorizavam muito isso. Já a fagia era traduzida para Casa dos Métodos Administrativos, que tinha como objetivo alcançar ordem, segurança e estabilidade do Estado. Eles buscavam realmente ideais físicos de um Estado sólido, bem consolidado, com base forte. Bom, agora, a partir do segundo capítulo em diante, vão ser análises, estratégias realizadas no confronto em si, na guerra. Bom, capítulo 2 ele ressalta não muitas coisas, em cima ele foca em que o combate não deve se prolongar, a fim dos recursos se beneficiarem o exército inteiro e não muito longos. Já o terceiro capítulo, ele defende o esquema tipo, de não evitar ao máximo a destruição do inimigo, muitos prejuízos, os ataques e essas coisas. E como isso acontece? A partir de estratagemas que vão possibilitar a desestabilização do inimigo, fazer com que as estratégias oferecidas pelo exército inimigo sejam quebradas. Além disso, ele apresenta 3 etapas que ocasionam a queda de um soberano. Bom, já o quarto capítulo, ele ressalta a utilização de disposições táticas. E o que seriam essas disposições táticas? Seria a utilização da formação de combate para aproveitar brechas ocasionadas pelo inimigo. Já o quinto capítulo também aproveita dessa distribuição direta, foca mais nessa distribuição, mas também ressalta ao conhecimento psicológico adquirido do inimigo para formar iscas, emboscadas. Bom, já o sexto capítulo, o que ele quer dizer com esses pontos fortes e fracos? Ele quer ressaltar que, para que se vença o inimigo com maestria, foque no que ele é fraco e não no que ele é forte, pois se focar muito nos pontos fortes do inimigo, provavelmente você vai ter uma chance de vitória muito mínima e pode acabar perdendo a batalha. Já no sétimo capítulo, ele quer dizer que existem possibilidades de aparecer no meio do embate, possibilidades de manobras táticas que podem possibilitar que o seu exército pode transformar desvantagens em vantagens futuras no meio do embate. O oitavo capítulo, o que ele quer nos dizer é que o general que tiver bastante conhecimento e bastante variação em suas táticas no meio da guerra é aquele general que sairá muito vitorioso. E aquele que não tiver essa coordenação de variação não sobressairá sobre o exército inimigo e acabará sendo derrotado
derrotado. Bom, já o nono capítulo, ele quer nos indicar bons pontos de acampamento antes da guerra começar e lugares que devem ser evitados e passados. Por exemplo, antes da guerra, lembre-se de sempre acampar em lugares altos em frente ao sol, que te trará mais vantagens de análise do terreno. Sobre o 10º capítulo, ele ressalta a análise do terreno e no contexto do combate, da batalha, cuja é dividido entre 6 análises importantes. O campo aberto, que é a possibilidade de ambos lados poderem cruzá-lo facilmente. O campo acidentado, que caso seja abandonado por um dos lados, possibilita uma difícil retomada do campo. O campo a contemporizar, que é quando nenhum dos lados possui vantagem nesse campo. As passagens estreitas, que caso um dos lados acampe primeiro nessas passagens, terá vantagem. As elevações íngremes, que caso o seu exército, caso um dos lados chegue primeiro, é necessário o acampamento de pontos altos e ensolarados. E, por fim, as posições e grandes distâncias do inimigo. Que caso possua um equilíbrio entre as forças, o combate será desfavorável. Já o 11º capítulo, ele aponta 9 situações que é necessário uma atenção enquanto estiver em combate, que é o campo de dispersão, campo fácil, campo decisivo, campo aberto, campo de intersecção, campo desfavorável, campo difícil, campos cercados e campos de morte. Bom, por fim, agora temos o 12º capítulo, 13º. O 12º ele foca na utilização de ataques com fogos, que podem ser divididos entre 5 maneiras. A primeira é queimar os soldados quando eles estão no acampamento. A segunda é queimar os armazéns, onde eles guardam recursos e alimentos. A terceira é queimar os comboios de carga, que seriam meio que carruagens de carga, de suprimentos. A quarta, os arsenais, depósitos de armas, munições. E a quinta é um ataque mais direto, que com o lançamento de fogos diretamente no inimigo. E para finalizar, o 13º capítulo ressalta a utilização de espiões. Espiões que, para coletar informações, se infiltrando no exército inimigo para obter vantagens e criar estratégias para combater as estratégias que serão utilizadas pelo inimigo. Apesar de ser um livro muito antigo, o livro A Arte da Guerra tem inúmeras utilidades no mundo moderno, incluindo nas redações, já que o livro traz inúmeras frases que podem ser aplicadas e utilizadas em diversos contextos de vestibular. Além dessas frases, o autor também cita a importância do controle emocional, o controle emocional em horas muito importantes, como participar de uma guerra ou até mesmo fazer uma prova importante como o vestibular. E esses fatos apenas comprovam a qualidade e a importância desse livro para o contexto atual.
Além do uso nos vestibulares, o livro ainda pode ser utilizado no mundo empresarial, já que podemos fazer várias associações ao mundo empresarial, à economia competitiva das empresas, à guerra entre países. Como, por exemplo, decisões mal planejadas podem resultar em vários erros. Um exemplo disso é o mau planejamento de uma empresa pode resultar em perdas e esse impacto pode levar à falência da empresa. Já em uma guerra, se houver um mau planejamento, pode levar à derrota do país e à dominação do outro país sobre o seu país. Além disso, o autor retrata a importância do autoconhecimento, como é dito anteriormente. Ele fala que o autoconhecimento é a chave para o sucesso. E também conhecer o seu inimigo, que dessa forma você vencerá todas as batalhas, se você se conhecer e se conhecer o inimigo. Caso você só se conheça, você vencerá metade das batalhas. Caso você não se conheça, nem conheça o inimigo, você perderá todas as batalhas. O livro A Arte da Guerra age como se fosse, nos dias atuais, ele age como se fosse um livro de autoajuda, já que as estratégias que ele passa em uma guerra são muito viáveis, como vamos ver depois, já que ele inspirou livros de grandes generais como Napoleão Bonaparte e entre outros. Mas atualmente ele serve como um guia de como vencer economicamente, de ter uma vida mais estável, de ter um controle emocional estável e controlar as pessoas ao seu redor, sem deixar que as pessoas influenciem você, e sim que você influencie as pessoas. Bom, agora a gente vai deixar rolando um videozinho com alguns exemplos cotidianos, bem simplórios, sobre algumas adaptações do livro sobre a vida real, alguns contextos em que se pode utilizar premissas e ideologias do livro no cotidiano. Dizem que o tempo passa para todos, mas parece que não para este livro. Escrito na China pelo general Sun Tzu, A Arte da Guerra é o manual para as estratégias mais poderosas há mais de 2.500 anos. Alguns dos maiores generais da história, como Mao Tse-tung e Napoleão Bonaparte, utilizaram muitos dos velhos conhecimentos do general chinês em suas conquistas. Apesar de hoje a guerra representar um risco menor para nós, o mais importante é compreendermos que todos os conhecimentos podem ser valiosos para nossas vidas, principalmente no mundo dos negócios, a nossa guerra moderna diária. Então, este livro é tão valioso para você quanto para um general. Primeiro grande ensinamento: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você sempre será vitorioso. Muitas pessoas vão para entrevistas de emprego e não entendem que talvez esse seja o ponto mais importante. Elas entram na sala, sentam à mesa e não fazem ideia com quem estão lidando. Se você quer aquele emprego, você tem que conhecer quem está do outro lado da mesa. Quanto mais você souber, melhor. Você deve passar um bom tempo pesquisando sobre a empresa, sobre o mercado, sobre as ações que estão sendo tomadas, sobre os produtos que ela oferece. Da mesma forma, você também deve se conhecer. Você precisa saber quais são as suas habilidades, suas características e seus pontos fortes. Só assim você será capaz de provar por que aquela vaga deve ser sua. Se você não fizer ideia com quem você está lidando e não fizer ideia de como você pode ajudar a empresa a crescer, me responda por que eles iriam te contratar. E não tente responder coisas como eu vou trabalhar duro ou eu vou me esforçar muito. Essas provavelmente foram as respostas da maioria das outras pessoas. Segundo grande ensinamento: trate seus soldados como filhos amados e eles ficarão ao seu lado até a morte. Deixe-me te contar uma história. Era uma vez um líder que era conhecido por sua dureza e rispidez.
Ele olhava para os seus soldados e os via apenas como ferramentas para serem usadas nas batalhas. Não havia nenhuma conexão humana entre o líder e os seus soldados. Não havia amor, nem respeito, muito menos confiança. Sempre que algum de seus soldados tinha algum problema, ele mandava cortarem sua cabeça. Um dia, a paciência dos soldados chegou ao fim, e em uma grande revolta o líder foi traído e assassinado por seus próprios subordinados. As ações tóxicas de um chefe são atitudes perigosas. Elas envenenam seus empregados. Se você não respeitar, confiar e tratar bem as pessoas, tudo que você irá conseguir será desobediência, ressentimento e até ódio. Estar numa posição de liderança não quer dizer que você seja superior ou até melhor do que as pessoas que trabalham para você. Dê o melhor de você a eles e eles também te darão o melhor. Terceiro grande ensinamento: evite os pontos fortes e ataque os pontos fracos. É incrível como nós sempre fazemos o contrário. Em vez de enxergarmos as fraquezas dos oponentes como oportunidades, nós normalmente queremos superá-los no que eles são bons. Por exemplo, vamos dizer que você acabou de conseguir um emprego. Você está super animado e vai para o seu primeiro dia de trabalho. Chegando lá, você descobre que todos os seus colegas de trabalho são muito melhores que você numa tarefa muito importante: servir cafezinho para o chefe. Você volta para casa depois de um dia longo e fica imaginando como é que você pode fazer um café mais gostoso do que todos os seus colegas. Se você agir dessa maneira, muito provavelmente você nunca será valorizado na empresa. Já existem muitas pessoas fazendo isso. Não seria melhor você superá-los no que eles são ruins? Em vez de se preocupar com o café, você pode desenvolver grandes habilidades em outras tarefas, como por exemplo, atender o telefone ou tirar cópias. Assim, certamente você irá se destacar. A mesma coisa acontece com seu próprio negócio. Vamos supor que você decide abrir uma empresa e vai vender cerveja. O maior erro que você poderia cometer é tentar oferecer a cerveja com o preço mais baixo do mercado. Já existem empresas gigantes no setor oferecendo latas de cerveja a preço de banana. Qual é a chance de você superá-los nisso? Justamente no ponto que eles são mais fortes. O mais provável é que você fracasse. Se você quer superá-los, ataque-os nos pontos fracos. O que você pode oferecer de valioso aos seus clientes e que seus oponentes não oferecem? Você pode ser autêntico e desenvolver uma cerveja artesanal. Você pode desenvolver uma cerveja mais saborosa, criar vários tipos de sabores. Dessas maneiras você terá muito mais chances de sucesso. Quarto grande ensinamento: vencer todas as batalhas não é o maior triunfo. O maior triunfo é vencer o inimigo sem nem mesmo lutar. Já se foi o tempo em que lutar era a última opção. É incrível como as pessoas estão obcecadas por conflitos. Agora tudo é motivo de briga, de disputa e até de processo. As pessoas processam a empresa, o chefe, o marido, a esposa, o cachorro e até mesmo a coitada da vovó. Mas a questão é que grande parte dos casos poderia ser resolvida apenas numa boa conversa. Apenas uma conversa profunda, compreensiva, sincera poderia resolver grande parte dos problemas. Mas não. As pessoas não entendem que conversar é a melhor maneira de resolver seus problemas com os outros. E também não percebem que talvez seja até a maneira menos custosa. Porque, se você parar para pensar, você vai ver que para processar alguém, você vai gastar muito dinheiro, vai passar muito tempo vivendo aquele conflito, vai gastar toda a sua energia, vai perder diversas oportunidades, vai destruir toda a relação, simplesmente para sair por cima naquela confusão toda. Até existem alguns casos em que talvez realmente seja necessário e justo. Talvez o benefício seja muito maior do que o custo. Mas na grande maioria, com certeza não. A verdade é que você não vai sair vitorioso. Você vai sair apenas orgulhoso. Nunca entre em confronto simplesmente por raiva ou orgulho. Sempre deve haver um motivo real e justo. Lutar deve ser a última alternativa. Uma hora, suas emoções irão sumir, mas uma relação, uma vez destruída, talvez nunca mais possa ser trazida de volta à vida. Bom, partindo agora para as obras relacionadas ao Arte da Guerra, primeiramente a maioria dos livros citados aqui são livros que abordam o contexto empresarial, que são majoritariamente os que se relacionam com esse livro. Embora não pareça pelo nome, são os que se relacionam. O primeiro deles é a Estratégia do Oceano Azul, que consiste basicamente em um livro que tem a ideia principal de criar um mercado isolado, levar a empresa do leitor
para um mercado isolado, sem concorrência, para garantir prosperidade para a empresa. O segundo livro é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, artista famoso, que aborda estratégias necessárias, não necessárias, mas recomendadas para se chegar ao poder, se manter ao poder, e assim como as virtudes necessárias para o sucesso de um líder adorado pelo povo para conseguir se manter no poder o maior tempo possível. O terceiro é o livro dos Cinco Anéis, que aborda estratégias sobre uma vivência como samurai do autor, baseado em 5 elementos, que são terra, água, fogo, vento e vácuo. E nisso são algumas estratégias, alguns planejamentos, que também visam melhorar os estudos e também os resultados obtidos pelo leitor. O quarto deles é Tomando as Melhores Decisões, que também se consiste basicamente em uma fonte de informações e estratégias, e o diferencial dele é que possui dicas para otimização do desempenho pessoal, para melhorar ali o seu gasto de tempo, assim como sua eficiência, etc. O quinto deles é denominado Empresas Feitas para Vencer, que é outro guia, só que dessa vez ele aborda conceitos que ajudam a se recuperar de uma estagnação, saltar em direção ao crescimento, recomendando destaque para o seu mercado. Seria mais um livro para se deixar de ser uma empresa comum, virar uma empresa renomada e de bons conceitos. O próximo é A Transição para o Oceano Azul, que se relaciona com o primeiro livro. Basicamente, ele seria um manual sobre como atingir o mar azul, o oceano azul, que seria o do primeiro livro, que é o conceito da empresa isolada, fora da concorrência. E esse livro ele tem como básica premissa mostrar os meios de como se alcançar esse oceano azul. O sétimo é a mentalidade do fundador, que se trata de um livro que mostra como superar crises e obter uma mentalidade próspera, adotar uma mentalidade próspera aos membros da empresa e à própria empresa. O próximo, Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes, que aborda uma filosofia chamada de bottom-up, que consiste basicamente em alguns princípios para alavancar a empresa também. E o diferencial desse livro é que ele aborda o conceito da felicidade, como alinhar a felicidade aos lucros através de uma gestão correta. O próximo, Scaling Up, que aborda estratégias para o sucesso de uma empresa, e ele é indicado para novos empreendedores ou até mesmo CEOs. Ele abrange todo um grupo bem diversificado. O décimo, O Homem que Inventou a Administração, que mostra como acompanhar a evolução das mudanças nas organizações, ou seja, as mudanças no mercado, as atualizações que a humanidade sofre. Se trata de um agrupamento de ideias que inspira os melhores gestores da atualidade. O último é Mais Esperto que o Diabo, que possui princípios parecidos com a arte da guerra, baseando-se em conhecer o inimigo para vencer a batalha, que é a premissa principal do livro do trabalho inteiro, Arte da Guerra. Assim como a filosofia de que seria melhor vencer sem batalhar, como citado na obra de Sun Tzu. Agora, partindo para uma sessão extra do trabalho, algumas citações sobre o livro de famosos e pessoas muito renomadas, reconhecidas. Bom, primeiramente temos o Felipão, que foi um ex-técnico da seleção brasileira,
que disse que foi fundamental, a leitura do livro foi fundamental para desenvolver suas estratégias, assim como foi necessário para ganhar a Copa de 2020, de 2002. Ele também alegou que todos deveriam ler esse livro, reforçando a importância do livro nos dias atuais. Bom, a KGB utilizava o livro para aumentar o seu poder através das estratégias formuladas por Sun Tzu. Parreira disse que foi importante, assim como o Felipão, para o desenvolvimento das suas estratégias e das suas conquistas. Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, alegou que o livro foi muito importante para o seu desenvolvimento do ato de tomar as decisões. Também alegou que todos deveriam ler o livro porque é uma sessão de autoajuda inspiradora. Os Vietcongs, a força armada vietnamita, o seu general disse que foi de suma importância para a derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, porque ajudou nas estratégias, assim como propriamente dito pela arte da guerra, que contribuiu formidavelmente para a derrota dos Estados Unidos. Napoleão Bonaparte foi um general francês que se baseou no livro para desenvolver suas conquistas pela Europa. Esses contextos de guerra mesmo, que são propriamente adaptados literalmente do livro da arte da guerra, sem trazer para o mundo dos negócios ou algo do tipo. São no contexto de guerra mesmo. Alberto Mendes Cardoso, que foi um general do exército brasileiro, escreveu um livro baseado nos ideais de arte da guerra. O exército dos Estados Unidos, depois da derrota na Guerra do Vietnã, adotou o livro como obra obrigatória para participação no contexto militar. Então, os soldados teriam que ler esse livro, apresentar análises críticas sobre o livro, o que eles entenderam, para conseguir entrar e fazer parte do exército dos Estados Unidos, mostrando a grande importância do livro e a grande influência que ele tem. Durante a Guerra do Golfo, na década de 90, ambos os generais de ambos os lados colocaram em prática os 3 princípios apresentados no livro, que são princípios de engano, velocidade e ataque aos pontos fracos do inimigo. O escritor Mark McNeely escreveu o livro Sun Tzu e a Arte da Guerra Moderna, e que nesse livro ele aborda uma interpretação moderna de Sun Tzu, como o próprio nome diz, e a sua importância através da história da China, que é essencial para compreender a ascensão como potência da China no século XXI. Os historiadores atuais chineses se baseiam em ensinamentos de estratégia históricos da arte da guerra no desenvolvimento das teorias atuais, assim podendo estabelecer uma relação entre as lutas atuais e aquelas da China do tempo de Sun Tzu. Os ensinamentos de Sun Tzu e de outros grandes escritores tradicionais têm grande influência sobre o desenvolvimento das estratégias atuais da China e dos seus líderes modernos.